poder aqui mais uma vez dialogar, né, com todos vocês. Bom, abrimos mais uma gira pública de Umbanda. Para nós é sempre um prazer rever, né, os velhos e antigos companheiros, como também dar as boas-vindas, né, àqueles que estão nos conhecendo hoje. Hoje a nossa gira, ou o nosso encontro mediúnico, como já provavelmente vocês já estão sabendo, tem a predominância em duas etapas. A primeira com os mestres da pureza e da alegria, que são as crianças ou os herês, né, como é mais conhecido no meio popular. E ao final a gente encerra o rito com os guardiões ou os tão falados Exus. Né? Então fica aí esclarecido desde já. Esse ano de 2018 nós temos, dentro do possível, expandindo os nossos diálogos, procurado falar um pouquinho com mais especificidade sobre a nossa doutrina sagrada de Umbanda. Às terças-feiras nós temos explorado os 10 princípios para mostrar que eles não são dogmas, mas são princípios que, se levados por qualquer um de nós avante, contribuirão e muito para o nosso processo evolutivo. E o que nós fazemos no sábado? No sábado nós utilizamos o tempo disponível, que são esses 15 minutos que antecedem a gira, para falarmos aqui daqueles assuntos mais comezinhos, né? E quase sempre buscamos referência para aquelas perguntas que não são feitas aí ao longo do transcorrer do ano. Então a gente vai recebendo as perguntas, a gente vai selecionando algumas delas, e dentro do possível, lógico, evidentemente, de acordo com a nossa capacidade e possibilidade, nós vamos tentando aí clarear um pouco, né, o entendimento a respeito dessas dúvidas que são comuns de surgirem com qualquer um de vocês. Talvez hoje o que mais nos interessa aqui a dialogar com vocês seja uma preocupação que é muito comum, né, na maioria das pessoas que buscam os terreiros pelas primeiras vezes. Ou seja, aquela famosa pergunta: como eu devo me proceder quando eu chegar no terreiro? Que preparação eu preciso para eu ir a esse terreiro? Será que esse terreiro é aquele lugar que eles praticam matanças de animais, macumbas? Será que eu vou pegar alguma coisa? Então são dúvidas parecidas com essa que muitas vezes assolam, né, as pessoas. E lógico que todos nós, quando saímos da nossa zona de conforto, a gente vai sim receoso em qualquer ambiente. Eu queria aproveitar esse gancho para mostrar principalmente, né, para as pessoas que não conhecem o movimento umbandista, que estão chegando agora. A gente sabe que nessa nova onda de espiritualidade, a Umbanda tem aberto as suas portas templárias, né, a todos aqueles que têm ou seja, o mínimo de curiosidade para que possam acessar essas egrégoras, com essas energias. Então os templos estão abrindo os seus portais e convidando a todos, né, a dialogar numa mesma sintonia que é o sagrado. Então a gente sabe que é comum, às vezes, tal como estamos aqui hoje, com um número razoável de pessoas, que venham pessoas, né, que venham irmãos de outras vertentes religiosas. E aí nós gostaríamos de deixar bastante claro que a Umbanda não faz distinção nenhuma. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser shintoísta. São todos bem-vindos ao terreiro de Umbanda. Nós não estamos preocupados com o que você pratica fora desse tempo presente que é o estar aqui. E nesse momento, o que nós podemos, nós como praticantes da Umbanda, oferecer à nossa comunidade? Um ambiente que podemos respirar o sagrado, ou o espiritual. E é lógico que quando nós fazemos evidência ao respirar o espiritual, nós estamos valorizando os aspectos essenciais da nossa própria existência. A gente sabe que algumas escolas não preconizam, por exemplo, reencarnação, não concordam com a sobrevivência após a estadia física. Nós sabemos que alguns irmãos não acreditam no processo evolutivo conceptivo, ou seja, que nós podemos deixar de estagiarmos aqui nessa dimensão, avançarmos numa dimensão mais sutil e continuar o nosso processo evolutivo. Eles não acreditam, quando nós falamos da reencarnação, que ao desencarnarmos aqui, chegando lá em cima, temos que confabular, ou seja, temos que dar conta de tudo que nós fizemos aqui e muitas das vezes nos preparar para voltarmos de novo. Nós sabemos disso tudo, mas nós não estamos aqui discutindo divergências. Nós estamos aqui propondo convergência. E propor convergência
é propor um diálogo independente da fé que alguns de vocês praticam em outros ambientes, independente da forma que vocês entendem como deve ser vivida a vida fora do templo. O que nós oferecemos a vocês quando estão aqui é que respirem o sagrado nesse breve instante que temos, que pode durar 1 hora, pode durar 2, pode durar 3, às vezes 4, 5 para alguns casos mais complexos. Mas, enfim, essa é a gira de Umbanda. E o próprio nome ele já é muito sugestivo. Gira de Umbanda. Então, quer dizer, são 2 palavras que nós precisamos entender para compreender do estarmos aqui. Primeiro, o que quer dizer gira? É o movimento. Gira é movimento. Quando nós falamos gira de Umbanda, é um movimento. De quê? De energias, de consciências. E por que de Umbanda? Porque Umbanda é um conjunto das leis sagradas. Então, os mentores que vão se manifestar aqui podem dialogar com vocês aspectos ou utilizarem-se de uma linguagem que pode ser bastante científica para aqueles que são cientistas. Pode ser bastante religiosa para aqueles que são religiosos. Pode ser bastante artística para aqueles que são artistas. Ou pode ser bastante filosófico para aqueles que gostam de filosofia. Isso quer dizer que os mentores adaptam a sua linguagem ao nosso contexto de compreensão. E se você, um exemplo, às vezes é um irmão evangélico que no seu dia a dia cultua sua fé nos templos evangélicos, que hoje vem aqui para conhecer o Umbanda, pode ter certeza que o mentor que vai estar ali, quando ele for conversar com você, ele vai respeitar a sua fé. E de maneira alguma vai falar mal da fé que você pratica. Muito pelo contrário, ele vai valorizá-la e acrescentar algo, às vezes, que pode ser fundamental para o seu desenvolver fora do ambiente templário. E aí sim eu fecho a nossa fala da noite, dizendo que nós temos nesse breve bate-papo, que a gente chama de prédia, que é uma preparação quase que é um monólogo, né? Eu fico falando aqui, vocês ficam me ouvindo, mas a gente vai interagindo energeticamente. Que é uma preparação para que vocês estejam em condição de conversar com os mentores que vão se apresentar aqui. E o mentor dessa casa, que é o caboclo Cobra Coral, o mestre Aranenano, ele é o caboclo ou é o mestre? Ele é os dois. Né? Ele é o caboclo porque é um representante de uma raça atlântica. E se ajustou arquetipicamente, ou seja, ele usa de um arquétipo permitido na Umbanda. Então, para ele descer num ambiente sagrado como o nosso, ou ele teria que usar uma roupagem de identificação de preto velho, de caboclo, de criança ou de Exu, que são as 4 padrões dos terreiros de Umbanda dos Atletas, que ele escolheu o caboclo. Dado a ancestralidade dele, pelas experimentações que ele teve por aqui, mas ele também é um mestre, porque ele já ascendeu a espiritualidade. Então ele não tem a necessidade de reencarnar mais. E ele, dentro desse mestrado, ele vem compartilhar os seus saberes com todos nós. Mas como com todos nós ele é um só? Através da equipe espiritual que integra a falange que ele comanda. Então, a proposta de nossa casa hoje, nessa dialética da convergência, é que a gente se aproxime de valores. Que a gente evidencie o que é bom, não o que é ruim. Nós não estamos aqui para ficar falando de coisas ruins. Nós estamos aqui para falar de coisas boas. Coisas do espírito, coisas da alma. Coisas que, às vezes, nós, na condição humana, vivendo essas contingências humanas, a gente não valoriza. E o que o terreiro é? Ele é um fomentador da nossa ancestralidade. Nós podemos resgatar a nossa cidadania espiritual, resgatar a nossa identidade verdadeira, porque essa aqui é passageira, né? O Tico é passageiro. O Kleber, Francisco ou o Marastã é passageiro. O que sobrevive é a nossa ancestralidade, é a nossa identidade espiritual. E é isso que é evidenciado aqui. Então nós precisamos, como espíritos, aprendermos a valorizar a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa força de ação, e não ficarmos presos em ignorância, em ódio, em apegos, que são desnecessários, são inóculos, né? Como uma palavrinha que eu gosto muito, são inóculos, são inférteis, não serve para nada. E para que ficar discutindo aí coisas que não nos vão engrandecer em nada? Vamos dialogar. Vamos conversar sobre coisas boas, vamos conversar sobre a vida, sobre os espíritos, sobre a nossa verdadeira identidade, sobre aquilo que a gente precisa melhorar, sobre aquilo que a gente não está observando, que precisa observar, sobre aquilo que a gente não está valorizando aqui na condição humana. E que às vezes os mentores vêm para nos abrir os olhos.
Dizem, ó, você precisa conversar mais com seu filho. Você precisa valorizar mais seus pais. Você precisa, como diz, entender a vida num contexto fora do tempo com maior propriedade. Então é isso que nós vamos propor para vocês aqui hoje. E a espiritualidade que vai nos bafejar agora, a partir desse momento em diante, eu tenho certeza que vai trazer toda a sua pujança espiritual para que a gente possa cear com ele. Como nos ensinou o próprio Mestre Jesus, né, junto dos seus apóstolos, né, ele convidou a todos para que pudessem cear. Eu acho que a Umbanda, quando ela abre as suas portas templárias, e ela abre a sua gira para movimentar as coisas sagradas, né, porque a Umbanda é o conjunto das leis de Deus. Então, amor, sabedoria, ação efetiva, ao contrário de egoísmo, de vaidade, de prepotência, ela vem nos ensinar a viver. Então, a Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. E quem realmente é umbandista e aprende a ser umbandista, aprende a viver bem. E eu queria somente encerrar aqui dizendo que, como dirigente, né, de um terreiro de Umbanda, para ser mais exato, ultimamente a gente nem usa mais um terreiro, né? Se vocês olharem, nosso não é um terreiro mais, isso é um templo. Nós não temos um terreiro batido como tinha no tempo original da Umbanda. Então os nossos templos hoje, eles vêm com uma linguagem diferente. E que linguagem é essa? A linguagem do sagrado, que é comum a qualquer um, independente dele ser candomblessista, independente dele ser kardecista, independente dele ser evangélico, independente dele ser católico, independente do que ele for religiosamente diferente da Umbanda. Então, o sagrado é comum a todos. E se tem sagrado, tem Deus. Se tem Deus, pertence a todos. Então, um bom rito, trabalhar profundo. Eu costumo dizer sempre, luz na mente, paz no coração, e vamos lá.